Bom dia, pessoal. O nosso grupo é composto por mim, Ivânio Pereira da Silva e o Alisson Mello. Somos graduandos do curso de Agronomia da Universidade Federal do Maranhão, Campus 4, Chapadinha. Vamos apresentar o trabalho referente à disciplina de silvicultura e ficamos responsáveis pela descrição dendrológica da cultura do piqui. O piqui é uma fruta tipicamente do cerrado, e o cerrado, como já sabemos, apresenta uma grande biodiversidade de planta com alto potencial medicinal, alimentício, madeireiro e até mesmo maléfico. Isso se deve aos diferentes tipos de solo e relevo desse bioma, representado por formações florestais, savânicas e campestres. Além de todas essas riquezas encontradas, encontra-se extremamente ameaçado devido ao ritmo acelerado em que o cerrado vem sendo devastado, principalmente pela expansão da cultura do grão, principalmente da soja. Vou falar um pouco da introdução, aqui na introdução da taxonomia. O piqui vem da divisão das angiospermas, da ordem Malpigea, da família Cariocácea, o gênero Carioca, espécie Carioca brasileira, e o nome vulgar do piqui varia de acordo com o estado. Cada estado possui nome diferente, como por exemplo, vemos aqui o estado da Bahia, tem o nome de Pequiá, Pequiá verdadeiro, Pequiá vermelho e Patiá. No DF, que é o Distrito Federal, possui o nome de Pequi, Pequizeiro, e Piqui. Em Minas Gerais, Pequi, Pequi do Cerrado e Saco de Bode. Aqui no Maranhão é conhecido como Pequi e Piquizeiro. A descrição botânica, a forma biológica é estacionalidade, é uma planta arbustiva, arbórea, de comportamento semidecíduo de mudanças foliares. Esse comportamento semidecíduo é tipo da floresta amazônica, da Mata Atlântica até, de plantas da Mata Atlântica, que normalmente são árvores de porte médio. As árvores maiores atingem uma dimensão próxima a 11 metros de altura e 83 centímetros de DAP, que é o diâmetro da altura do peito, medindo 1,3 metros do solo, na idade adulta. Então, não é uma árvore considerada como árvore de porte grande e nem árvore de porte pequeno, é considerada árvore de porte médio. O tronco dela normalmente é tortuoso, normalmente quem conhece o pequizeiro sabe que raramente encontra-se um pequi de caule dinheiro curto. O furte é curto, atingindo no máximo 5 metros de comprimento, de onde sai do solo e inicia as ramificações. As ramificações é cimosa, a copa é espalhada e arredondada. Todo piquizeiro possui uma copa bem densa, e o que proporciona um maior conforto para o sistema radicular através das sombras. A casca mede até 10 centímetros de espessura, é uma casca bem espessa. A casca externa, ou ritidoma, da cor cinza, a cor da subcasca, com fissura cristas sinuosas e descontínua. Normalmente, quando se olha o caule do piquizeiro, a gente já vê uma casca meio áspera, da cor acinzentada. A inflorescência ocorre em racemos carimbosos, com 1 a 30 flores por cada racemo, agrupada na ápice do raque. As flores são protandras, actinomorfas, são de cores esverdeadas e às vezes brancas, vistosas, medindo cerca de 50 a 75 milímetros de diâmetro, com numerosos estames brancos em cada flor. A folha é composta dessas filotaxias opostas, como se vê aqui na imagem, trifoliadas, ou seja, normalmente elas são três folhas no mesmo ramo, no mesmo pecíolo. O pecíolo mede cerca de 1 a 21 centímetros de comprimento e são velutinos. Geralmente, no último par de folha subsséssimo, pecíolos pulvinados e estipelas ausentes.
Os folíolos são denteados e crenados, as nervuras salientes na fase abaxial. Os frutos do piqui são do tipo Drupaceae, de casca fina, possui uma cor verde acinzentada e às vezes apresenta uma casca um pouquinho mais espessa, com cerca de 10 centímetros de diâmetro, e apresenta de 4 a 6 lobos. O mesocaspo é fibroso e rico em tanino. A polpa apresenta coloração amarelada e alaranjada, às vezes até esbranqueada, depende da espécie. É, é gordurosa e comestível. Como foi falado no início, o piqui é uma planta usada na culinária, tanto na medicina como na culinária brasileira. O endocarpo é duro e lenhoso, espinulosa na superfície externa e eventualmente separando-se em mericarpos com uma ou às vezes até mais sementes. As características morfológicas, o peso do fruto varia de 30 a 400 gramas, depende do tamanho da fruta. As sementes, os frutos contêm geralmente de 1 a 2 sementes, raramente 3 ou 4 sementes. Normalmente. Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Alisson Melo. Darei continuidade à apresentação, falando sobre o emprego da madeira e as demais temáticas que foram propostas pela professora. Em relação à sua trabalhabilidade, a madeira do pequi é difícil de ser trabalhada, tanto com ferramentas manuais como mecânicas, isso em função das características já citadas. Produz uma superfície áspera depois do aplainado, devido à grã reversa. Apresenta ainda assim um bom acabamento em pintura, verniz e polimento. Essa superfície áspera produzida mesmo depois do acabamento do aplainado acaba por dificultar a sua mais ampla utilização na confecção de imóveis em geral. Por isso que, por conta dessa dificuldade no acabamento, o emprego da madeira do piqui no que se refere à confecção de móveis, ela é mais restrita a móveis rústicos. A densidade aparente da madeira é de 15%. E no que se refere a sua secagem, apresenta uma secagem lenta, com algumas tendências de rachadura ao ar livre, e a secagem em estufa ela não é muito recomendada por apresentar os riscos de rachaduras superficiais e acabar por comprometer a qualidade da madeira. Ainda em relação à sua utilização, para a geração de energia, a madeira dessa espécie ela produz carvão de excelente qualidade, com alto poder calorífico do carvão vegetal, que corresponde a 7.571 quilocalorias por quilo. Sobre os fatores medicinais, propriedades medicinais, como queiram, as sementes do pequi apresentam propriedades tônicas e béquicas. E o óleo extraído da polpa é rico em vitamina A, sobretudo, e possui propriedades antiabortivas e afrodisíacas. É bem verdade que nem todas as características que foram citadas têm embasamento científico, mas muito em função desse conhecimento empírico que foi passado de geração em geração, ainda consta na literatura, mesmo com as suas devidas observações. O óleo extraído da semente e usado com mel de abelha e banha de capivara em partes iguais é indicado no combate a resfriados, bronquites e edema pulmonar. A polpa do pequi, por exemplo, ela é altamente calórica, né, tendo aí relatos de apresentar também efeito tonificante, que estimula o apetite, atuando aí como fonte de vitaminas e lipídios, e uma outra série de benefícios a quem o consumir. Sobre a sua utilização no quesito paisagísticos, o piquezeiro é recomendado para arborização, principalmente na zona rural, por que não na zona urbana? Né? Porque por ser uma árvore de grande porte e de raízes robustas, pode por acabar
comprometendo aí a estrutura de calçadas e muros, e também por conta dos seus frutos, né, que quando vão ficando maduros eles vão se desprendendo do pé e caindo de grandes alturas, o que, né, se presente em zona urbana pode acabar ocasionando algum acidente com pedestre ou até mesmo com automóveis. Por isso que ele é mais amplamente utilizado na zona rural. Ainda uma informação em relação à sua utilização é que a maceração da madeira ela fornece um tanino e uma tintura de cor castanha escura empregada em tingimento artesanal. Sobre o tratamento pré-germinativo, recomenda-se estratificação em camadas sucessivas em areia lavada, né, por conta da presença de inibidores, sobretudo ali próximas à estrutura dos espinhos, né, que diminui consideravelmente a porcentagem e a velocidade da germinação, né, das sementes do piquezeiro. Sobre a longevidade e armazenamento, como a semente dessa espécie é oleaginosa, a viabilidade em armazenamento é curta, é reduzida quando comparada às demais. Contudo, o poder germinativo pode ser protelado, pode ser potencializado por mais algum tempo, se mantido em sacos plásticos ou estratificado. Sobre a semeadura, ela deve ser feita diretamente em recipiente, em função da característica dessa espécie que ela não sobrevive à repicagem. As mudas demandam cerca de 1 ano em viveiro após a germinação para atingir o porte adequado para plantio e aí sim serem encaminhadas ao campo. Dado o longo tempo de permanência no viveiro e o grande tamanho das sementes ou caroços, recomenda-se usar sacos de polietileno, que apresentam maior durabilidade, né, e resistem melhor às características que vão ser proporcionadas pela umidade do substrato. Sobre a germinação, o sistema radicial inicial das mudas do piquezeiro é fascicular, discordante das espécies típicas de solo em água. A faculdade germinativa dá-se aí em torno de 70%. Sobre a propagação vegetativa, o piquezeiro pode ser propagado via vegetativa, por células somáticas, estacas enraizadas, alporquia e também por mergulhia. Sobre o crescimento e produção, existem poucos dados sobre o crescimento do piquezeiro em plantios, contudo, o seu crescimento ele é considerado moderado. Já sobre o uso em áreas degradadas e sobre os plantios com finalidade ambiental, essa espécie é indicada para a restauração de ambientes fluviais e ripares e também para a recuperação de áreas degradadas. Tudo isso muito em função de sua já estudada adaptabilidade, principalmente aos solos pobres, arenosos e com baixa disponibilidade hídrica, além de sua interessante produção de óleo nos frutos, né, o que é um atrativo e torna-se também essa alternativa interessante na maioria das condições socioambientais em áreas onde os solos apresentam estas condições. Alguns autores, né, de estudos recentes confirmam que é possível cultivar o piqui em áreas arenosas impactadas do cerrado, aliando uma promissora utilização do óleo do caroço na produção de biodiesel do Brasil, né, o que seria fantástico, né, e seria unir o útil ao agradável, porque ao passo que eu restabeleço essas áreas degradadas, eu consigo explorar o piquezeiro de uma outra forma e está gerando melhores condições de vida às pessoas que moram naquela região. Trago aqui as referências utilizadas para o trabalho. Agradeço aos colegas e à professora pela atenção. Bom dia.